Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos fazer, irmãos, essa leitura de forma responsiva. Assim nos diz a palavra. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, ó Deus, Deus glorioso, Deus presente, Deus que se revela. A tua palavra foi lida e a tua igreja está atenta à tua voz nesta noite, porque todos acreditamos que o Senhor falará conosco e aplicará a tua palavra à vida da tua igreja. Nos abençoe, ó Deus, com o entendimento da mesma, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto importante para a nossa reflexão, de uma narrativa que nos fala de um comportamento ou da continuidade de um comportamento por parte daqueles que tiveram o privilégio de terem as suas vidas transformadas, mas que preferiram continuar na vida rotineira, longe de Jesus. A grande questão é que nós também fazemos parte de um contexto em que Jesus é anunciado às pessoas. No entanto, as pessoas continuam tendo o mesmo comportamento que o povo da época que teve, de rejeitar a Jesus, de entender que ele não é importante para as suas vidas. Muitos e muitos continuam com seus corações fechados, continuam insistindo que não precisam de Jesus, continuam crendo que é possível ter uma vida promissora, uma vida melhor, uma vida bem-sucedida, independente ou totalmente distante de Jesus. Isso é um terrível problema. O texto que nós lemos, a história fala de um momento em que Pedro e João são questionados por causa de duas coisas, uma em especial. Mas uma tem a ver com a cura que eles fizeram
ou que, pelo poder de Deus, eles fizeram a um homem paralítico de nascença que estava ali perto do templo. Mas o outro assunto que motivou aqui um inquérito do tribunal judaico a esses homens é porque, na oportunidade que eles tiveram, eles levaram a palavra de esperança para o povo. E a palavra de esperança tinha a ver com a mensagem da ressurreição. Então, essa turma reúne esses dois homens, é montado um tribunal eclesiástico, e nesse tribunal a primeira coisa que eles perguntam é, conforme nós lemos, com que poder e com qual autoridade vocês fizeram essa obra aí? Nós queremos saber, explica esse negócio para nós. Não pensemos nós que esses homens estão interessados realmente no que eles tinham para falar. Lembremos do que eles falaram para Jesus, quando Jesus expulsou o demônio de uma pessoa. E eles falaram o seguinte, não, só tem poder, ele só teve poder e autoridade para expulsar o demônio, porque ele é o maioral do Beelzebul, ele é o maioral dos demônios. Essa turma não foi sensibilizada com a obra poderosa de Jesus Cristo através dos apóstolos na vida desse homem. Mas o que mais incomodou eles foi o ensino que nós podemos observar a partir do capítulo 3, que os apóstolos estavam dando. E o ensino tinha a ver com o quê? Com a ressurreição. Mas isso incomodou terrivelmente a liderança da época, em especial os saduceus. Quem eram os saduceus? Um grupo religioso formado por sacerdotes. Tanto é que são os sumos sacerdotes que pegam os capitães do templo, uma guarda da igreja ou do templo de Jerusalém, da liderança judaica, e levam esses homens para o tribunal. Porque eles entenderam que esse ensino sobre ressurreição era uma heresia. Se os saduceus não acreditavam na ressurreição, no que eles criam então? Diferente dos fariseus, os fariseus acreditavam em ressurreição. Mas os saduceus acreditavam que morreu, acabou. Os saduceus, eles diziam o seguinte, esse assunto ressurreição é uma invenção num determinado período do Antigo Testamento, em especial nesse período agora. Os saduceus eram muito apegados ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Logo, o Pentateuco não fala claramente ou abertamente sobre esse assunto, então eles diziam, não, no nosso livro sagrado, que é o Pentateuco, não tem esse assunto ressurreição, então nós rejeitamos. Morreu, acabou. Tudo isso está acontecendo no momento em que os apóstolos, como homens de oração que eram, às 3 horas da tarde eles foram para o templo orar. Indo para o templo orar, eles se encontram então com esse paralítico que pede uma esmola, e aí Pedro e João olham para eles e dizem, nós não temos ouro nem prata, mas nós temos, embora eles não falaram com essas palavras, mas a ação mostrou isso, e no coração deles isso já estava bem claro, nós temos algo muito melhor para te dar. E aqui me faz lembrar o que a palavra do Senhor nos diz, né? Que o Senhor nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele queria uma esmola, mas ele recebeu a cura das pernas. Ele recebeu uma nova vida. Ele recebeu o privilégio de poder entrar no templo, que era proibido por causa da sua deficiência, e poder cultuar a Deus como os demais. Ele entra feliz, ele entra alegre, o povo está impactado, mas nem todos estavam impactados. Existia um grupo que ficou raivoso com toda essa situação, que não foi sensibilizado pelo poder de Jesus realizado através dos apóstolos. E é exatamente essa falta de sensibilidade, de visão, de fé, que faz com que esses homens tenham essa postura inadequada diante com os homens de Deus, levando-os para o tribunal, ameaçando, prendendo-os e classificando-os como pessoas perturbadoras da boa ordem. Bom,
O texto vai nos dizer que quando eles estavam sendo interrogados, Pedro responde. Com que autoridade? Só que Pedro vai além. Pedro começa a pregar para eles. Algo que ele estava fazendo lá no templo, a defesa de Pedro, não foi dizer, ó, nós estamos aqui de forma injusta. Que é isso, Sinédrio? A gente, inclusive, quer um advogado aqui do nosso lado, para nos defendermos. Não. Mais uma vez, Pedro e João aproveitam a oportunidade para pregar, para falar sobre Jesus. E uma das coisas que vai ser aqui o alvo da nossa meditação é o que está exatamente no versículo 11. Este Jesus, que é quem fez a obra na vida desse homem, não pense que fomos nós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E aí ele vai concluir essa parte no versículo 12 dizendo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa sejamos salvos. Tema da nossa mensagem, Jesus, a pedra angular. Antes de entrarmos aqui nas lições, vamos entender um pouquinho sobre a pedra angular. Existem muitas conjecturas sobre o significado dessa pedra angular, mas a principal defesa, e isso faz parte do período de construção antiga, é que o construtor, viu, engenheiro Rodriguinho? Hoje tem régua medindo os negócios, um negócio assim, né, para o negócio ficar bem alinhado, bem direcional, bem fundamentado. No período antigo, os construtores pegavam uma pedra importante, essa era chamada da principal pedra da construção. Então, vou tentar ilustrar aqui da seguinte forma. Vai começar a construir, colocava essa pedra meio que na quina, meio num canto, e então a partir dela se levantava uma parede para lá e outra parede para cá. Essas paredes, elas eram totalmente fundamentadas nesta pedra, que é chamada pedra que faz um ângulo, por isso pedra angular. Era necessário uma boa pedra angular para que a construção fosse devidamente bem estruturada. Um escritor vai dizer assim, a importância da pedra angular é tal que a sua integridade determina a estabilidade de toda a construção. Então, ela era extremamente importante e isso era bem compreensível para tanto judeus dessa época como judeus da época do Antigo Testamento, porque o apóstolo Pedro está fazendo aqui uma citação do Salmo 118, versículo 22, quando essa mesma expressão, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. A pedra que dá fundamento a toda a construção foi rejeitada. E agora Pedro diz, essa pedra é Jesus. Com isso, Pedro está dizendo, vocês dispensaram para a vida de vocês o indispensável. Vocês rejeitaram aquele que definitivamente é mais importante para a vida de vocês, para que vocês sejam construídos e ligados a Deus. Vocês querem estar ligados a Deus através de outras pedras. Mas Deus mandou a principal e vocês rejeitaram ela. É esta pedra, ou seja, Jesus, que fez essa maravilhosa obra na vida desse homem e que faz maravilhosa obra na vida daqueles que nele crê. Quem crê em Jesus está profundamente fundamentado, edificado, alicerçado em Cristo Jesus. Diante disso, algumas lições aqui para nós. Quando os apóstolos Pedro e João falaram que Jesus é esta pedra angular que foi rejeitada por eles, o que eles deveriam ter
entendido. Em primeiro lugar, quem rejeita a Jesus, rejeita ser revestido do poder de Deus. Rejeitar a Jesus é rejeitar ser revestido do poder de Deus. Uma das coisas que Pedro fala, e o texto está nos tratando desde o capítulo 3, voltando aqui para a figura desse paralítico, em que fica claro, nítido, que o que aconteceu na vida dele foi o derramado poder de Deus. Só o poder de Deus seria capaz de pegar um homem de nascença, com as pernas tortas, incapaz de andar, sendo carregado todas as vezes por pessoas e tendo que depender totalmente das pessoas para fazer as suas atividades e, quem sabe, até mesmo as suas necessidades. Algo que era impossível ao homem fazer. Mas esses dois homens foram revestidos de poder, dado por Deus, através da obra de Jesus Cristo. E sendo revestidos de poder, tiveram condições de serem bênção na vida desse homem. Eles perguntam: com que poder? Com que poder? E com que autoridade vocês estão fazendo isso? Vocês realizaram esta obra? A resposta é nítida: nós fomos revestidos do poder de Deus. Fomos revestidos do poder de Jesus Cristo. Nós temos aqui uma declaração do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quando o apóstolo Paulo, o texto é bem conhecido, os irmãos lembram que o apóstolo Paulo, num determinado momento, ele diz assim para a igreja: olha, o erro de vocês, igreja de Corinto, é achar que vocês são poderosos por si mesmos. Isso é um erro, mas deixa eu falar para vocês o que foi que eu aprendi na minha vida, nessa minha caminhada com o Senhor. Houve um período da minha vida que eu achava que eu era poderoso, que eu era um homem de autoridade, que eu falava e as coisas aconteciam. Houve um momento da minha vida em que eu amedrontava as pessoas. As pessoas me viam como um homem feroz. Até que eu conheci a Jesus. E aí eu aprendi o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou limitado, o quanto a minha força não serve para nada. E aí ele ensina para a igreja: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que Paulo está falando num determinado momento em que ele se sente incomodado por um problema e ele então aprende que a graça de Deus era a sua força. Mas a parte impressionante que ele coloca aqui é: gente, o momento em que eu mais sinto o poder de Deus na minha vida, o poder de Cristo na minha vida, é exatamente naqueles momentos em que eu sou fraco. É exatamente naqueles momentos em que eu me sinto debilitado, mas eu sou revestido pelo poder do Senhor. Talvez, irmãos, a gente possa estar nesse momento pensando assim: pastor Jean, mas o senhor está falando que eu posso ter o poder de Deus? Não estou entendendo, porque eu não tenho poder, ainda não aconteceu comigo, de ter um poder de curar um cego, de ter um poder de curar um mudo, de ter o poder de levantar um paralítico. De que forma, então, se encaixa essa mensagem dizendo que nós, por estarmos ligados a Cristo, somos revestidos de poder? Meus amados irmãos, se não fosse o sermos revestidos de poder em Cristo Jesus, nós jamais conseguiríamos estar de pé como nós estamos na nossa caminhada cristã. Quantas coisas vêm na nossa vida que nos abalam,
Não precisa de coisas grandiosas demais. Às vezes, um mosquitinho nos derruba. Diga aí a turma da dengue, da gripe e outros vírusinhos a mais. Às vezes, uma notícia ruim é suficiente para atribular o nosso coração. Quantas e quantas situações não vêm sobre nós, irmãos, que a tendência é nos abalar, nos fazer prostrar. E como é que a gente supera isso? Como é que a gente supera as afrontas que nós recebemos durante o dia, durante a semana, durante o mês? Como é que nós enfrentamos as enfermidades? Como é que nós enfrentamos o problema financeiro? Como é que nós enfrentamos outras adversidades que nos cercam? Como é que a gente consegue passar por uma semana turbulenta e ainda estar na casa de Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus? Só tem uma explicação, porque há em nós o poder de Deus, o revestir do poder de Deus. Não para que nós façamos maravilhas, mas para que nós continuemos a nossa caminhada com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 13, e aqui nesse texto nós entendemos no que consiste sermos revestidos do poder para lidarmos com todas estas coisas. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A igreja acredita, crê que o Espírito Santo habita em nós. Acredita? Claro que acreditamos que o Espírito Santo habita em nós. E uma vez que cremos nisso, cremos que o poder do Espírito Santo também está atuando na nossa vida, para que a gente possa testemunhar da graça de Deus, da bondade de Deus. Crer em Jesus, temos como privilégio sermos revestidos do poder celestial para sermos testemunhas de Jesus. Rejeitar a Jesus significa rejeitar o poder de Cristo. Era isso que os judeus estavam fazendo. Segundo, quem rejeita Jesus, rejeita uma fé inabalável. A fé que os judeus estavam professando não era uma fé firme. Em especial essa turma aqui. Meus amados irmãos, essa turma está incomodada. Eles estão se sentindo ameaçados. Há um abalo da emoção entre eles. Por exemplo, quando nós observamos aí o versículo, capítulo 4, versículo 17, nos diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Por que eles estão dizendo isso? Por que eles estão dizendo, vamos ameaçar essa turma para que eles parem com isso, acabem com isso? Sabe por quê? Volte lá no versículo 4, do capítulo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Isso incomodou a turma. Já tinha o problema do milagre. Já tinha um anúncio da ressurreição em Cristo Jesus. Muitos foram sensibilizados, o número de crentes aumentou. E agora tem uma turma aqui que está abalada. Por mais que fosse uma turma que dizia ter fé em Deus, ter fé nos seus ensinos, mas a turma está abalada. Eles estão incomodados. Eles mesmos vão dizer o seguinte: olha, não tem como nós negarmos que realmente foi feita uma obra espetacular na vida desse homem. Não dá para a gente negar. Mas como é que a gente vai lidar com isso? Está se tornando popular, o povo está abraçando essa mensagem, esse Jesus, e isso vai trazer problema para nós. Nós vamos perder a nossa popularidade.
Nós vamos perder a nossa influência. Eles estavam abalados. Não queriam admitir isso. Por isso que fizeram de tudo para amedrontar e barrar essa turma. Meus irmãos, isso é muito fácil de entender, né? Quando alguém se sente ameaçado por nós, que atitude essa pessoa busca fazer? Se você for ameaça para alguém, pode ter certeza que esse alguém vai arrumar algum jeito de eliminar a ameaça. Ele vai arrumar algum jeito. A turma que trabalha aí, se tem um funcionário aí que tem probabilidade de ser o gerente da empresa, mas tem um outro lá que quer ser gerente, o de cá nem quer. Mas de repente já tem um zum, rapaz, você trabalha bem, ó, você desenvolve bem aqui, ó, você tem futuro aqui na empresa. Se tiver um invejoso dentro dessa empresa, que quer esse cargo mais do que qualquer outra coisa, ele vai arrumar algum jeito de atrapalhar a vida desse que se torna o seu adversário. É assim que os amedrontados agem. Os sacerdotes aqui, na verdade, os sumos sacerdotes, estão transparecendo homens firmes, convictos, mas não estão não. Eles estão inseguros, por isso que estão tomando essa decisão. Mas e os apóstolos, como é que eles estão? Eles estão amedrontados, estão abalados. Olha o resultado de se crer em Jesus. Quem crê em Jesus tem uma fé inabalável. Versículo 19 e versículo 20 nos diz: mas Pedro e João lhes responderam. Eles estão respondendo aqui essa ameaça, tá? Fique calado. Seguinte, nós vamos liberar vocês. Mas é o seguinte: se falar em nome desse Jesus de novo, esses assuntos que vocês estão tratando aí, o negócio vai piorar para vocês. Calem a boca. Vão para casa, vai viver outra coisa, vai viver outra vida, vão fazer outro negócio. Agora, vejamos aqui a firmeza de fé desses homens. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que firmeza, irmãos! Que firmeza esses homens estão tendo aqui. Eles estão demonstrando aqui uma fé inabalável. Nada está abalando a convicção que eles têm. Por quê? Porque eles estão ligados a Jesus, eles receberam a Jesus. E é exatamente isso que acontece com aqueles que recebem a Jesus. Eles se tornam pessoas inabaláveis. Os irmãos sabem quem são as pessoas que mais sabem lidar com os problemas? Tem gente que pensa que é o psicólogo. Não é não. Tem gente que pensa que são os intelectuais. Não é não. Nós temos aqui o Carlai. Carlai, você já está na residência? Nem lembro mais se já terminou. Como é que está esse negócio? Terminou essa semana. Então, Dr. Carlai. Olha que interessante, segundo pesquisas. Os hospitais têm tido facilidade, de uma forma geral, de abrir as portas para que trabalhos espirituais sejam feitos no interior do hospital, com os enfermos e etc. É claro, existem as particularidades, mas de uma forma geral, há essa abertura para que pessoas vão lá cantar, orar, levar uma palavra de ânimo para o enfermo. E é por isso que muitos hospitais até incentivam que esses trabalhos sejam realizados. Sabe por quê? Porque a ciência já tem entendido e tem divulgado que as pessoas que têm fé são as pessoas que melhores se recuperam das suas enfermidades. Pessoas que têm fé, às vezes, respondem melhor ao tratamento.
Pessoas que têm fé conseguem lidar melhor com a doença. Por mais que alguns cientistas queiram negar a importância da fé na vida do homem, existem aqueles que afirmam: pessoas que têm fé sabem lidar melhor com os problemas. A fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Por isso, rejeitar a Jesus é rejeitar essa fé que nos dá sustentação para lidarmos com as variadas adversidades da nossa vida. Mas estarmos ligados a Jesus é sermos então revestidos dessa fé que nos sustenta. Conforme nos diz os Salmos, que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. É bíblico, é palavra de Deus, não se abalam. Não quer dizer que a gente não sofra, que a gente não chore, mas a gente não se prostra, porque a fé em Deus nos sustenta. Em Cristo Jesus nós somos colocados constantemente de pé. Que grande bênção, que grande privilégio é estarmos ligados à pedra angular. Terceiro e último, rejeitar a Jesus é rejeitar ter um corpo glorificado. Como foi dito no contexto, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então morreu, acabou. Esse tipo de pensamento chega também na igreja de Corinto. Alguns estavam também dizendo que esse negócio de ressurreição não existia. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer: então nós somos os mais infelizes da face da terra, porque pregamos uma coisa que a gente nem crê. Mas para essa turma, esse assunto de ter um corpo glorificado, de passar pela ressurreição, não mexeu com eles. Eles não sonhavam mais em voltar para o paraíso, literalmente falando. Eles não tinham mais essa perspectiva de ter um encontro próximo com Deus. O que eles acreditavam no máximo é que viria um rei político que os colocaria como uma nação gloriosa aqui na terra, e que a glória deles, o céu deles, o paraíso deles, seria colocar as outras nações debaixo dos seus pés. Ainda assim, vivendo uma vida pecaminosa, tendo que realizar os sacrifícios ainda pelo perdão, ainda assim, vivendo uma vida de miséria, de um mundo contaminado, porque a única coisa que interessava para esse grupo e outros judeus era simplesmente dominar o mundo, ser uma nação liberta, uma nação independente. Nisso consistia a glória deles, e o Evangelho de Jesus vem dizendo: não, tem muito mais. Na verdade, isso não é importante. Jesus não veio para conceder, e o Messias não vem e não veio para conceder esse tipo de prazer terreno. A pregação que é colocada aqui no versículo 12 ele veio para conceder salvação, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação que eles queriam era uma salvação terrena, mas Jesus veio oferecer infinitamente mais, uma salvação gloriosa, uma salvação que coloca o homem na presença de Deus, uma salvação que coloca o homem totalmente livre de toda essa miséria desse mundo caído que nós vivemos. Um corpo glorificado, uma nova vida. Irmãos, não tem como não deixarmos de pensar o glorioso vai ser termos um corpo glorificado. Claro, nós estamos ligados ainda nesse corpo, que é um belo corpo, apesar dos seus problemas, é o nosso corpo.
Mas, irmãos, nada se compara ao que nos espera da gente estar no novo céu e nova terra com um corpo totalmente livre de qualquer tipo de problema. Um corpo em que nada provoca tristeza na nossa vida, em que nada provoca preocupação na nossa vida. O corpo glorificado vai ser tão glorioso na nossa vida que ninguém sentirá necessidade de mudar qualquer coisa no corpo. Eu não sei se vai ter espelho no céu, mas se tiver espelho no céu, eu imagino as mulheres passando assim, um tempão, cantando, louvando a Deus, louvando o Senhor Jesus, lá e olhando, se olhando, dizendo, gente, mas realmente eu sou bonita. Não com orgulho, não com soberba, mas com plena satisfação por aquilo que está vendo. O resultado dessa obra de viver para Cristo Jesus. Os homens também olhando para si, dizendo, melhorei. Está aprovado. Que grande bênção, irmãos. Que grande bênção. Um corpo e uma vida incapaz de ofender a Jesus. Incapaz de maltratar, de ridicularizar, de esnobar a Jesus. Era isso que os saduceus estavam rejeitando, que os judeus estavam rejeitando. Mas louvado seja Deus, porque esse tipo de postura não faz parte da nossa vida mais. Hoje nós somos aqueles que entendemos a importância de Jesus para a nossa vida. Hoje nós entendemos que por causa de Jesus, nós somos capacitados para superarmos bem as lutas da nossa vida, superarmos de cabeça erguida. E ainda que haja algum momento que a gente fique de cabeça baixa, nós temos Jesus Cristo que nos levanta. Hoje nós temos o privilégio, o glorioso privilégio de permanecermos firmes, inabaláveis, na nossa fé em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, sabemos que não vem de nós, é dom de Deus. E nós temos uma viva esperança, uma vez que estamos ligados a Jesus. Já nos é garantido uma vida infinitamente melhor do que a vida que nós temos tido aqui. Uma vida gloriosa. Uma vida que nos dará o privilégio, irmãos, o privilégio de vermos o nosso Salvador face a face. Uma nova vida que nos dará o privilégio de convivermos perfeitamente bem uns com os outros, sem nenhuma rixa, sem nenhum conflito, sem nenhum problema. Exatamente porque Jesus é a nossa pedra angular. Ele veio para nos ligar a Ele. E nele nós estamos sendo, dia a dia, alicerçados, fundamentados. E é por estarmos ligados nele, nessa pedra principal, que nós cremos que a graça do Senhor continuará sendo derramada sobre as nossas vidas. Infelizmente, infelizes são aqueles que veem a pedra, ou melhor, que ouvem sobre Jesus, mas que continuam distante de Jesus. Infelizes são aqueles que estão se apoiando em outras pedras
em outros princípios, em outra vida, em outros ensinos, em outros prazeres, em outras alegrias, que eu resumo tudo isso em pedras falsas, cujo resultado será perdição para todos aqueles que estão se refugiando na pedra falsa. Eu não sei se há alguém no nosso meio que verdadeiramente não esteja ligado a Jesus. Pastor, mas eu creio em Jesus. O que você quer dizer com crer em Jesus? O crer em Jesus te faz andar com Jesus? O crer em Jesus te faz ser obediente à palavra de Deus? O crer em Jesus te faz mudar os seus princípios? O crer em Jesus te faz viver uma vida de testemunho? O crer em Jesus te faz tratar o Evangelho como genuíno Evangelho? O crer em Jesus tem moldado a sua vida? Tem mudado o seu comportamento? Se isso tem acontecido, então, louvado seja Deus, você crê em Jesus. Mas se o crer em Jesus não tem mudado a sua vida, então você tem ouvido falar de Jesus, mas você ainda não crê em Jesus. E eu espero que seja um momento da sua reflexão. Essa turma rejeitou a Jesus, não creu em Jesus, e como consequência foram privados de viver na graça de Deus. Que não aconteça isso conosco, que não aconteça isso com você. Por isso, firme-se em Cristo, e em Cristo você permanecerá firme, em nome de Jesus. Amém.